Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nesta noite. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, lá no finzinho do Novo Testamento, a carta de Tiago. Vamos ler do capítulo 5, o capítulo 5, verso 14 e 15. Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15. Eu quero falar nesta noite sobre a oração da fé. Nos diz assim a palavra do Senhor: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé fará o quê? Salvará o enfermo, o Senhor o levantará, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vamos pensar sobre a oração da fé. Esse é um assunto que chamou a minha atenção esta semana. Nós estamos falando durante este mês sobre oração e talvez você possa perguntar: pastor, por que escolheram o tema oração? Nós escolhemos temas mensais a partir da convivência com a igreja, a partir deste contato estreito entre a equipe pastoral e os membros da igreja, entre líderes de grupos e membros, enfim, passeando no meio da igreja, a gente vai detectando, percebendo quais são as maiores carências e as maiores necessidades. E eu confesso aos irmãos que, como pastor desta igreja, eu percebo que nós temos orado muito pouco. E eu posso ser bem franco com os irmãos, eu não estou muito contente com minha vida de oração. Eu não sei se você está contente com sua vida de oração. Eu não sei se eu perguntar aqui: você está feliz com sua vida de oração? Você acha que você ora o suficiente? Eu não sei se alguém teria coragem de levantar a mão. Eu receio que não. Eu receio que a grande maioria de nós diria: minha vida de oração está deixando a desejar. Mais do que isso, eu receio que a situação seja um pouco mais séria, um pouco mais grave, que talvez alguns de nós estejamos passando uma semana inteira, sem ter nenhum tempo, solitário, como foi dito hoje pela manhã aqui pelo pastor Carlos Newton, orando talvez rapidamente, no trânsito, antes da refeição, mas não aquietando a alma e dando a oração aquela prioridade que de fato ela merece na nossa experiência. Até porque é importante lembrar que a oração é um termômetro da nossa fé. A Bíblia fala sobre oração de várias perspectivas. Quando Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 2, ele usa termos diferentes para a oração. Ele fala sobre deprecações, intercessões, petições e ação de graças. As deprecações são aquelas súplicas, aqueles clamores obstinados, no momento de grande desespero da nossa alma, no momento em que nós não sabemos o que fazer, nem para onde ir, e precisamos de socorro imediato, então clamamos fervorosamente a Deus. As intercessões sabemos o que são. É quando o nosso clamor, o objeto do nosso clamor, são pessoas que amamos e pessoas que precisam de um socorro de Deus. Então não estamos orando por nós, mas estamos clamando por outros. Estamos pedindo que Deus os abençoe, que supra suas carências, mas também orando por aqueles que necessitam de uma intervenção de Cristo sobre as suas vidas, mas os corações estão fechados. Então oramos pedindo a Deus que o Espírito de Deus sensibilize o coração dessas pessoas e elas se voltem para Deus. As petições têm a ver com nossos pedidos cotidianos, com o pão nosso de cada dia, como Jesus diz lá na oração do Pai Nosso. E a ação de graças, quando nós
definitivamente dedicamos um tempo a Deus para dizer para Ele: Deus, eu estou aqui neste momento, nada mais ocupa minha mente, nada preenche o meu coração, senão me derramar diante do Senhor e te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida. Este momento de culto pode ser um momento de ação de graças, ou não, depende de como anda o nosso coração. Então a oração é uma dádiva de Deus para nós. Na semana passada, a Coro Ágape cantou aqui que a oração é um privilégio, e é verdade. Esta semana, ouvi pastor Hernandes Dias Lopes dizer que a oração é a maior força que atua sobre a face da terra. Orar, segundo ele, é conectar o altar com o trono, é unir a fraqueza humana com a onipotência divina, é entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história nas suas mãos. Sendo Deus, portanto, soberano, Senhor de todas as coisas, sendo Deus aquele que tem todo o poder para responder, Ele escolheu agir na história humana por meio das orações do seu povo. Portanto, a oração acaba movendo o braço daquele que governa o universo. Nada é impossível para a oração que é feita a Deus, em nome de Jesus e no poder do Espírito, tão somente porque nada é impossível para Deus. Tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado através da oração. E uma igreja de joelhos tem muito mais poder do que o melhor exército do mundo. Eu creio nisso. Você crê nisso? Falta-nos colocar os joelhos no chão. Falta-nos usarmos mais deste recurso espiritual, desta arma poderosa, que deveria nos ajudar a vencer as batalhas da nossa vida, mas por vezes nós queremos vencer a batalha na nossa própria força e na nossa própria inteligência. E deixamos de depender de Deus em oração. Quando voltamos para este texto de Tiago, capítulo 5, verso 15, ouvimos desta oração da fé. O que é a oração da fé? Que oração é essa que movimenta o céu? Que oração é essa que traz salvação? Que oração é essa que levanta aquele que está caído? Que oração é essa que traz cura ao que está doente? Que oração é essa que traz perdão à alma aflita e que foi convencida pelo Espírito Santo acerca do que tem que ser tratado na sua vida, na sua alma? Esta é a oração que leva em consideração o caráter de Deus e os atributos de Deus. A oração da fé é fruto da convivência do homem, deste ser humano fraco, com o Todo-Poderoso, com o Deus Todo-Poderoso. Esta oração é fruto do conhecimento que Deus derrama sobre nós, sobre quem Ele de fato é. É a oração que é fruto da consciência de quem Deus é e da sua provisão sobre a vida daquele que ora e que, portanto, resulta em obediência. É a oração daquele que considera fazer o que Deus está ordenando que seja feito, por mais estranha que seja a ordem de Deus. Mas tudo que eu estou falando aqui, todo mundo já sabe. E por vezes é um conceito vago, distante. Então a Bíblia nos dá exemplos de homens que passaram por experiências através das quais nós começamos a trazer mais para perto de nós, a trazer mais para próximo de nós esses conceitos que podem ser subjetivos ou podem se tornar concretos a partir da nossa experiência com Deus. Então vamos a uma situação prática. Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 22. Gênesis no capítulo 22. Praticamente todos que estão me ouvindo aqui conhecem este texto, talvez uns poucos não, mas é a história
de Deus provando um dos seus servos, um homem chamado Abraão. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, e então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. E respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E chegaram no lugar que Deus havia designado. E ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, o deitou sobre o altar em cima da lenha, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro, e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, que não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto que obedecestes a minha voz. Todos nós conhecemos esse texto, e para ser sincero para os irmãos, é muito provável que a maioria de nós não goste dele. Estou certo ou estou errado? Até porque quando a gente olha para essa experiência de Abraão, um certo medo toma conta do nosso coração. Toma ou não toma? E se Deus resolver fazer o mesmo na sua vida, na minha vida? E se Deus chegar para mim e para você e disser: o que é que você tem de mais precioso na sua vida? Me entrega. Então nós olhamos para essa experiência e nós queremos afastá-la de nós. E há uma grande diferença entre o Abraão de Gênesis 12 e o Abraão de Gênesis 22. Vários anos se passaram entre esses capítulos da Bíblia. E se lá no início nós tínhamos um Abraão já temente, obediente, mas ainda vacilante, agora no capítulo 22 nós temos um Abraão em pleno estado de rendição a Deus, de rendição completa. É um Abraão que conviveu com Deus, é um Abraão que conheceu a Deus, é um Abraão que caminhou com o Senhor e que confia no caráter de Deus. E Deus sabe disso. Note que o Senhor faz duas declarações a Abraão. Está aí no verso 12.
Olhe bem no seu texto. Primeiro, Deus diz: você teme a Deus. É a primeira declaração do Senhor. Você teme ao Senhor. E a segunda declaração de Deus é: você não me negou o melhor que você tem. Você não me negou o seu filho. O que nós estamos vendo aqui é um exemplo claro do que é uma oração de fé. É quando alguém sabe quem Deus é e obedece a Deus em absoluto. A oração da fé é aquela que resulta desta segurança, de alguém que ora no cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. E Abraão sabia disso, porque desde lá no capítulo 12, Deus estava lhe fazendo uma promessa. Então alguém que ora sobre as promessas de Deus, e que confia tanto no caráter de Deus, que está pronto a passar pelo que for necessário para cumprir o propósito de Deus. A Bíblia ensina para nós que Deus prova os seus filhos, os filhos que Ele ama. E as provas de Deus têm muito mais a ver conosco do que com Deus. Deus nos conhece. Ele sabe como nós vamos agir ou reagir. Ele não precisa de provas. Mas Ele nos prova para que nós possamos ter uma noção de quem nós somos e de como vamos reagir nesta ou naquela circunstância. As provas têm a finalidade de revelar para nós pontos deficientes da nossa fé, da nossa percepção de quem Deus é, do nosso caráter. E Deus prova Abraão de uma forma estranha, inesperada, até porque Deus orienta Abraão a fazer algo que o próprio Deus estava condenando no meio daquele povo. Deus já condenava a arte da feitiçaria de se oferecer filhos no altar. Deus já condenava a matança dos inocentes. No entanto, eu tenho dito algumas vezes aqui, só quem pode anular uma orientação de Deus, uma ordem de Deus, quem é? O próprio Deus. Então Deus testa Abraão de uma forma muito estranha, de uma forma difícil. Prova Abraão e pede de Abraão que lhe entregue o filho. Olha o que Deus diz: toma Isaque, a quem tu amas, o filho amado. Abraão toma Isaque, o filho amado, o filho tão esperado, o filho tão desejado, o filho da velhice de Abraão. Toma esse menino, que é fruto de uma promessa clara de Deus, e entrega para mim em holocausto. O grande teólogo Søren Kierkegaard diz que Abraão acorda cedo e não protela a ordem de Deus, não adia para a semana seguinte, mas ele é pontual. Ele levanta cedo e toma todas as providências e vai na direção para fazer o que Deus ordena. Por quê? Dizia o teólogo que Abraão tinha dois pensamentos em mente. Primeiro, Abraão tinha a promessa de Deus de que Isaque seria o elo entre Abraão e a grande multidão que Deus havia lhe prometido lá atrás, a nação dos judeus. Como é que esta promessa de Deus, esta palavra de Deus, dita a Abraão lá atrás, deixaria de se cumprir se este menino fosse morto? Como é que essa promessa se tornaria uma realidade se esse menino estivesse transformado em cinzas? Ismael não era o filho da promessa. Abraão já está velho demais e amortecido para ter outro filho. Mas Abraão vem numa convivência com Deus tão profunda, que ele sabe bem o que Deus falou, e ele tem segurança na palavra de Deus. Ele tem confiança de que aquilo que Deus falou lá atrás vai se cumprir, porque Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Abraão sabe disso. Ele tem segurança no seu coração. Ele confia no caráter do Senhor. E, portanto, ele tem certeza de que a promessa de Deus vai se tornar uma realidade. Segundo,
Assim sendo, Abraão tem uma disposição de abrir mão do que Deus tem para a vida dele e entregar isso nas mãos de Deus. Foi Deus quem deu. Isaque foi provisão de Deus sobre a vida de Abraão. Mas Abraão o devolve para Deus. Deus sabe que Abraão ama Isaque. Toma esse teu filho, a quem tu amas. E era necessário ao Senhor, por trás disso, ter implícita uma pergunta. Será, Abraão, que você ama Isaque mais do que a mim? Será que você ama Isaque mais do que a mim? Mateus capítulo 10, verso 37. Jesus diz: quem ama ao seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, leia comigo, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então parece haver um confronto de Deus ali sobre a vida de Abraão. Será que Abraão ama mais esse filho do que ama a Deus? Será que Abraão se negaria a fazer isso por Deus, porque no Novo Testamento fé e amor andam juntos? Não adianta você dizer que você ama a Deus se você não crê naquilo que Deus está falando. Note que a prova é muito mais complicada do que qualquer um de nós já teve aqui. O que mostra para nós a diferença entre fé e resignação. A resignação é o nosso estado de perplexidade, de angústia, de dor, diante de uma perda para a qual a gente não tinha solução, não tem o que fazer. Nós conhecemos pessoas que perderam seus filhos. Essa semana passada, Marcelo Venrober, aqui da nossa igreja, perdeu seu filho. Um menino de 20 anos de idade, 22 anos de idade. Esta semana agora, quase todos acompanharam a dor da cantora Estela que perdeu seu filho. O que fazer quando você perde um filho? Esses pais não tinham escolha. Se você chegar para eles, para qualquer um deles, e falar: você pode escolher, sim ou não, eles diriam imediatamente: não, eu não quero perdê-los. Abraão é um pai, ele ama esse filho. Mas é diferente, porque Abraão tem um cutelo, um punhal na sua mão. E ele vai seguindo passo a passo daquele processo, prestes a fazer a coisa mais insana que qualquer pessoa que tem um pouco de juízo diria. Absurdo isso. Você enlouqueceu, Abraão. Você ficou completamente doido, você precisa de um médico, você precisa ser internado. Mas Abraão possui uma convicção dentro do seu coração. É a diferença entre a fé e a resignação. A resignação aponta para circunstâncias que você não tem escolha, você não tem o que fazer, você não controla. Mas a fé não. A fé é quando você está pronto a destronar os ídolos, a pagar qualquer preço por causa da obediência. Você pega a sua cruz, toma sobre os seus ombros e você segue a Cristo. E esta fé demonstra que o amor por Deus pode nos custar muito caro. Pagaremos esse preço? Esta semana eu estava lendo parte de um livro escrito pelo Dr. Russell Shedd, o livro Lei, Graça e Santificação, e ele conta uma experiência muito interessante sobre Adoniran Judson, quando foi pedir para casar com sua noiva ao pai dela. Eu me lembro que quando eu fui conversar com meu sogro bem provavelmente está vendo o nosso culto aqui, um abraço para o meu sogro, se ele estiver me vendo. Mas eu lembro que quando eu fui pedir Cléo em casamento,
eu já tinha em mente que eu sairia de lá, de São Paulo, e traria ela para a Bahia. E paulista é meio esquisito. Tem paulista aqui, além de mim? Tem alguns aqui, não é? Paulista acha que morar na Bahia é ir para o fim do mundo. Então, quando eu disse que é para a Bahia, todo mundo falava, você vai para a Bahia. Era quase que assinar uma sentença de morte. E todo mundo ficou muito impressionado e tal. E eu tinha já no coração, eu ia vir plantar um trabalho entre os pescadores da Bahia, e estava determinado nisso. Então, fui conversar com o pai de Cléo e disse a ela, sogro, eu quero... Não podia chamar ele de sogro ainda, né? Eu disse, olha, eu quero casar com sua filha e eu vou levar ela para longe daqui. Eu vou levar ela para a Bahia, são 2.000 quilômetros de distância, e nós vamos morar lá, e vamos estar separados aí por essas milhas todas, que dão 2 horas ou 3 horas de avião, e vamos morar na Bahia, distante de vocês. E ele disse, você vai cuidar da minha filha onde ela estiver? Vou, fique tranquilo, vou cuidar de sua filha onde ela estiver. E quando nós nos casamos, meu sogro passou 1 semana deitado no sofá chorando. Chorando, um desespero terrível, porque ela nunca tinha saído de casa, e foi muito dura para ele a experiência da sua filha sair de casa casada. E eu só estava na Bahia, não estava tão distante assim. Depois de 1 semana prostrado, chorando, ele abre a palavra de Deus, e cai exatamente em Marcos 10:37, o Senhor diz, olha, quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Então ele deu um salto do sofá, subiu as escadas, tomou um banho. Eu não disse que ele ficou 1 semana sem tomar banho, por favor, não digam isso. Então ele tomou um banho e ele fez a barba, e ele desceu, ele se alimentou e ele se alinhou. E a minha sogra disse, o que aconteceu? Ele disse, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Mas olha só a carta que a dona Irã Judson escreve para o seu sogro, o pai de Anne Halsotini. Ele escreve pedindo a mão dela, pedindo permissão para casar com ela e para seguir a viagem. Ele diz assim, tenho que pedir agora, se o Senhor pode consentir que sua filha parta no próximo mês de maio, para nunca mais vê-la neste mundo. Se está disposto a deixá-la viajar para longe, e a se subjugar aos rigores e sofrimentos de uma vida missionária. Se pode concordar que ela seja exposta aos perigos do mar, à influência fatal dos climas do sul da Índia e a toda espécie de falta de material, pressão, degradação, insulto, perseguição e possivelmente uma morte violenta. Consentiria com tudo isso por causa daquele que deixou seu lar celestial e morreu por ela e pelo Senhor? E pelas almas mortais que perecem, faria tudo isso por causa da glória de Deus, concorda com a ida da sua filha, na esperança de logo encontrar-se com ela, no mundo da glória, com a coroa de justiça brilhantada, e com as aclamações de louvor, que se levantarão para o Senhor, dela e dos pagãos, salvos pelas dores e miséria eternas, por intermédio dela, o Senhor permitiria? Quem é pai aqui? De filha, quem é pai de mulher? O cabra escreve uma carta dessa para você, o que é que você diria? A dona Irã Judson era americano, lá por volta de 1800, estava partindo dos Estados Unidos em direção à Birmânia, atual Mianmar, próximo da Índia. O objetivo dele era chegar na Índia e ser missionário ali, numa das piores épocas, você sabe disso, quem conhece a história sabe que foi uma das piores épocas, muita peste, muita violência, ainda resquícios de cruzadas e de perseguições religiosas, e ele vai embora, casa-se com Anne, e vai para lá, e essa menina se despede dos pais, e vai embora com seu marido, não tem avião, não tem WhatsApp, não tem redes sociais, não tem todo o aparato que nós temos hoje. E ela vai embora. E passa 14 anos ao lado do marido.
E 14 anos depois ela morreu. E os pais nunca mais a viram. Mas diz a história que o pai dela nunca entrou em desespero. Nunca se abateu. Porque de alguma maneira ele sabia que os sofrimentos deste mundo jamais poderiam se comparar à glória que há de revelar-se na eternidade. Conforme Paulo diz em Romanos, capítulo 8, verso 18. Então, minha palavra de hoje é: será que nós entendemos o que é a oração da fé? Será que compreendemos isso? O que é a oração da fé? Será que temos desenvolvido esse aspecto da vida cristã na nossa experiência? Porque a oração da fé é uma oração que tem resultados, é uma oração que, segundo os textos que nós lemos, abre as janelas do céu. Quando Deus olha para Abraão, Ele diz: olha, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar você, eu vou multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então há um resultado de Deus, há o cumprimento de uma promessa de Deus, a oração da fé. O que é a oração da fé? É a oração que deriva da convivência, da confiança em Deus, no seu caráter, nas suas promessas, na provisão de Deus, no seu cuidado sobre nós. Oração da fé não é um modismo. A oração da fé é fruto da nossa convivência com o Senhor todos os dias. De vida com Deus, de paixão pelo Senhor. A oração da fé brota daqueles momentos em que você está convivendo com o Deus Todo-Poderoso, aprendendo coisas incríveis da parte dEle, sendo testado por vezes, sendo cuidado pelo Senhor, experimentando sua provisão. Segundo a oração da fé, é a oração que nos leva a esse estado de total obediência, confiados na provisão de Deus. Observe que, quando Abraão está indo, ele sabe que Deus vai fazer alguma coisa. Eu acho que Abraão pensava o seguinte: eu vou matar. Deus mandou, eu vou fazer. Porque Deus é poderoso para ressuscitar esse menino. Então ele foi para valer. Agora, não é sugestivo que Sara não tivesse acompanhado Abraão nessa experiência? Você pode imaginar? Abraão chegando em casa, 4, 5, 6 dias depois. Abraão, onde é que você estava? Estava ali matando nosso filho, limpando o punhal. Você pode imaginar? Eu acho que Abraão só é escondido. Aliás, eu tenho certeza. Abraão não teria coragem de falar para Sara isso. Porque Sara ia fazer um escândalo tão grande e ela não ia deixar. Então ela não participa disso. Ela não está no meio. O nome dela não é citado. Ela certamente não foi junto. Abraão não falou para ela. Ficou quieto. Ele falou: não, vou ali com o menino resolver algumas coisas, adorar a Deus e tal, e pronto, e acabou. E não disse nada. Mas ele vai com aqueles homens, e quando chega num determinado momento, ele diz assim: parem aqui, fiquem vocês aqui, eu vou com o menino até o local de oração. Agora lembra o que ele falou? E depois, nós retornaremos, no plural, nós. Ele não diz eu retornarei, porque de alguma maneira ele confia, ele tem segurança no caráter de Deus, de que Deus vai devolver o filho. Agora, o Senhor não pediu nada a Abraão, nada que ele também não tivesse pronto a fazer. Foi exatamente isso que o Senhor fez por nós. E por meio de Jesus, Ele nos deu toda a provisão. Coloque-se um pouquinho no lugar de Isaac. Isaac pergunta para o pai: cadê o cordeiro, meu pai? E o pai diz: olha, o Senhor vai prover. Aí o pai chega lá e fala: bom, Isaac, deita aqui agora. Como, pai?
deita aí. E Abraão pega uma corda e começa a amarrar Isaac pelos pés. Agora, Isaac deve ter pelo menos uns 14, 15 anos, talvez mais. Já é um adolescente, forte. O pai já é velho, já é fraco. Esse menino podia dar um chute, um pinote e sair correndo. O senhor não vai pegar, não. Podia ou não podia? Não é sugestivo para você que Isaac não reaja? Eu fico olhando para esse momento e pensando nos nossos filhos. Como eles reagiriam a isso? Fico imaginando Lucas, meu filho, do tamanho que ele está. E eu pego ele e falo, agora eu vou te amarrar e vou te picar todo. Ele ia falar, meu pai endoidou. E ele ia segurar meus braços e minhas mãos. E se ele não batesse em mim por respeito, ele ia sair correndo. Mas Isaac está ali, Isaac consagra, ele sabe que aquele momento é um momento muito especial. Existe algo acontecendo ali. O seu pai não é um doido desvairado, não é um paciente psiquiátrico. Há alguma coisa em Abraão, que testifica para Isaac que ele está fazendo a coisa certa. Então Isaac deita, resignadamente, e o pai o amarra pés, amarra mãos, e quando o pai vai imolar o filho, o anjo grita do céu e diz, Abraão, não faça nada para o menino. E Abraão dá um passo atrás, respira aliviado. Eu imagino os olhos de Isaac nessa hora, quando Isaac olhou e viu o cordeiro, que ia tomar o lugar dele. Eu imagino a alegria que tomou o coração desse menino. Eu acho que Isaac deve ter pego esse cordeiro e dado os beijos nele antes dele ir para o holocausto. Porque esse cordeiro salvou a vida dele. É uma figura de Jesus, claro que é. Claro que é. Da provisão de Deus, da graça de Deus, da bênção de Deus, nos tirando do altar da punição e substituindo neste altar cada um de nós por intermédio do seu próprio Filho. Eu quero encerrar minha palavra dizendo para você, Deus é fiel e Ele quer responder cada uma das nossas orações. Eu pedi que a equipe estivesse aqui para cantar um hino, que é um hino antigo, muito bonito, que marcou minha infância. Na verdade, marcou muito por causa de uma experiência grave que a gente sofreu na nossa casa. E eu ouvi uma vez minha mãe cantando este hino, e ele penetrou na minha cabeça e ficou ali dentro, reverberando, e no decorrer de anos seguidos, esta música tem reverberado dentro de mim como um formato de Deus, como uma promessa de Deus, de que Ele é o Deus que supre cada uma das nossas necessidades, que responde às nossas orações, é o Deus que faz jus ao que Ele diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mais do que isso, um Deus que requer de mim e de você, que a gente destrone de dentro de nós todos os nossos ídolos, tudo aquilo que é tão importante para nós, que acaba ocupando o lugar de Deus no nosso coração, que acaba se assentando no trono principal do nosso coração. Alguém que se rende, alguém que se entrega, alguém que ora a oração da fé, que diz, pode fazer o que o Senhor quiser, eu abro mão de tudo, abro mão de todas as coisas, e eu me rendo totalmente na presença do Senhor em oração. Em fervente oração, veio teu coração na presença de Deus derramar, mas não pode fluir o que estás a pedir, quando tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver,
Senhor tem poder. Quando tudo deixares faltar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu eterno poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele consolar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Às vezes que eu ouço essa música, eu fico imaginando pessoas caminhando na direção de um altar. Eu não sei se essa figura ocupa sua mente também, mas parece que essa música parece nos chamar para o altar de Deus, em contrição, em consagração, abrindo mão daquilo que é tão importante para nós. Nós temos coisas que são muito valiosas sobre a face da terra, não tenho nenhuma dúvida de que a mais importante delas são os nossos familiares, as pessoas que a gente tanto ama, e que às vezes nós estamos tão ocupados com eles e tão preocupados com eles, e eles são tão importantes para nós e tão necessários a nós, que a gente começa a tentar preservá-los e a gente começa a tentar fazer todas as coisas para que eles nunca se afastem, nunca vão embora, nunca sejam tirados de nós. E sem perceber, a gente começa a se ocupar tanto e gastar tanto do nosso potencial, da nossa vida, da nossa experiência, da nossa história, que a gente deixa de confiar no Senhor e deixa de perceber que Deus está cuidando de todas as coisas. Muitos aqui conheceram o pastor McBee. O pastor McBee é um norte-americano, mas que foi missionário no Brasil durante muitos anos. Ele acha que ainda está morando no Brasil e foi aqui da nossa igreja durante vários anos, uma pessoa muito abençoada por Deus. E quando seus 2 filhos cresceram e foram servir o exército americano, eu me lembro de ter encontrado com ele lá no presídio. Nós fomos fazer uma programação no presídio e me encontrei com ele lá e estávamos conversando, e eu disse: pastor, onde está Jason, seu filho? E ele, com aquele jeito americano, deu uma gargalhada e disse: oh, Jason está na guerra do Iraque. Eu disse: como? Jason está na guerra do Iraque. Eu falei: pastor, o Jason está na guerra do Iraque e o senhor está dando risada? Ele bateu no meu ombro e falou: filho, eu aprendi que o Deus que cuida do Jason dentro da minha casa, cuida do Jason no meio da guerra. Eu falei: é verdade, mas às vezes é duro entregar o Jason para Deus, não é? Então a equipe vai estar cantando a terceira estrofe. E se há algo que você gostaria de entregar ao Senhor, preste bem atenção, num passo de fé, numa oração de fé, vem à frente, vem aqui dizer: Senhor, eu abro mão do que for, seja a pessoa que eu mais amo, seja os meus filhos, sejam bens, seja a família, seja emprego, seja lá o que for. Se o Senhor pedir, está na mão do Senhor. Você tem coragem? Vamos cantar a terceira estrofe. Se você tiver coragem, levanta do seu lugar e vem oferecer a sua vida diante do Senhor. Se orares por não, sei que o teu coração goze a paz que o Senhor quer te dar. É que Deus não sente que tua alma se abrir, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo
Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Você tem coragem de cantar isso? De deixar na presença de Deus toda a sua vida? Os jovens que estão aqui têm um futuro pela frente, têm um namoro, têm perspectivas, têm sonhos. Se o Senhor decidisse tomar esses sonhos, preste bem atenção nisso, por favor. Se o Senhor decidir tomar esses sonhos de você, você os entregaria para Deus? Você entregaria esses sonhos para o Senhor? Os pais que estão aqui, vocês entregariam seus filhos para Deus? Entregariam seus filhos ao Senhor? Entregaríamos o nosso tempo, a nossa vida, a nossa história, entregaríamos para Deus ou não? Tem que ter muita coragem para dizer isso. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Mais uma vez, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa história, com a mesma confiança que Abraão teve, de abrir mão de todas as coisas, de abrir mão daquilo que lhe era tão importante, daquilo que talvez fosse um grande sonho da sua história e da sua esposa, mas confiado que o Senhor sempre tem o melhor para os seus filhos, confiado plenamente na provisão do Senhor que vem depois de todas as coisas. Senhor, quantas vezes nós resistimos em entregar a nossa vida, a nossa história e aquilo que o Senhor nos pede nas tuas mãos, fechamos o nosso coração, não queremos caminhar, não queremos dar um passo de fé, e sem perceber fechamos as janelas do céu, impedimos que coisas incríveis da parte do Senhor aconteçam na nossa vida e na nossa história. Talvez a gente não consiga entender o que o pai daquela jovem passou no seu coração quando a entregou nas tuas mãos. E a gente olha para o resultado do trabalho daquele casal e depois do ministério de Adoniran Judson, por toda a Birmânia, por toda a Índia. Quantos e quantos pagãos habitarão a glória celestial, porque aquele pai teve coragem de abrir mão da sua filha. Eu não sei o que o Senhor vai fazer na vida de cada um de nós, e nem porque que o Senhor colocou essa mensagem nos nossos corações, mas hoje nós oferecemos os nossos Isaques na presença do Senhor. Nós declaramos diante do Senhor, tudo que nós temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. E nós confiamos no Teu poder, nós confiamos na Tua provisão, nós confiamos na Tua graça, nós nos entregamos ao Senhor, nós nos rendemos completamente nas mãos do Senhor. Faz o que o Senhor quiser das nossas vidas. Cuida da nossa casa, cuida do nosso futuro, cuida da nossa história, porque a nossa história está sendo escrita pelas mãos de um habilidoso escritor que é o Senhor, Pai. O Senhor conhece todas as coisas, então abençoa o Teu povo nesta noite.
Derrama nossa alma diante do Senhor. Faz-nos viver para o Senhor e para a glória do Senhor. E que nós tenhamos tamanha e profunda comunhão com o Senhor, ao ponto de que quer que o Senhor peça para nós estejamos inteiramente à disposição do Senhor. Que o teu amor, a graça do Senhor Jesus, a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus, seja com todos aqui presentes, todos aqueles que nos veem, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Vamos em paz, queridos, para os nossos lares. Deus abençoe sua vida e toda a sua casa, em nome de Jesus.